pessoal, estamos iniciando mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos tratar com relação à introdução à cinemática, que é um dos ramos da mecânica, tá bom? Começando tratando com relação às características de um corpo. Um corpo ele pode ser nominado como ponto material, como também como corpo extenso. Vai depender da situação na qual ele está incluído. Por exemplo, um corpo ele será considerado um ponto material, como também conhecido como uma partícula, quando as suas dimensões forem desprezíveis em relação ao ambiente onde ele estará inserido. Já ele vai passar a ser um corpo extenso quando as suas dimensões forem consideráveis em relação a esse ambiente onde ele está inserido, é um ambiente de estudo. Então, podemos observar que há uma pequena diferença em relação ao que vem a ser um ponto material e ao que vem a ser um corpo extenso. Um corpo ele passará a ser, mais uma vez recapitulando, um ponto material quando as suas dimensões forem desprezíveis, forem desconsideráveis em relação a esse ambiente. Ao contrário, quando as suas dimensões forem consideráveis, eles passarão a ser o quê? Um corpo extenso. Vamos analisar aqui alguns exemplos para a gente compreender melhor a diferença entre ponto material e corpo extenso. Um carro em uma garagem. Um carro em uma garagem, as suas dimensões são consideráveis em relação às dimensões da garagem. Então, ele vai passar a ser um corpo extenso. Tendo em vista que nenhuma outra atividade poderá ser desenvolvida dentro dessa garagem com o carro dentro, em razão das suas dimensões. Então, como as dimensões do carro são consideráveis em relação a um ambiente, garagem, onde ele está inserido, ele vai passar a ser um corpo extenso. Nosso próximo exemplo aqui trata de um navio no oceano. As dimensões de um navio, mesmo sendo as dimensões gigantescas, no entanto, em relação ao ambiente onde ele está inserido, são desprezíveis, que é no oceano. Então, nesse caso aí, o navio em um oceano vai passar a ser o quê? Um ponto material, tendo em vista que as suas dimensões em relação ao ambiente, o oceano, são desprezíveis. Uma outra situação envolvendo também um veículo. Um carro em uma garagem ele é um corpo extenso. No entanto, em uma rodovia, em uma estrada, as suas dimensões são desprezíveis em relação a esse ambiente. Então, no caso aqui, o veículo em uma estrada, em uma rodovia, ele passa a ser um ponto material. Então, a gente pode observar que para que um corpo seja um ponto material ou um corpo extenso, vai depender do local onde ele está inserido. Ou seja, eu tenho que ter um local como referência para caracterizá-lo como ponto material ou como referência. Vamos tratar agora da condição de movimento e de repouso de um corpo. A condição de repouso e movimento de um corpo ele vai depender exclusivamente do referencial que for adotado, tá bom? Então, em uma mesma situação, por incrível que pareça, um corpo poderá estar em movimento ou em repouso. Isso vai depender exclusivamente do referencial que for adotado. Por exemplo, quando é que um corpo estará em movimento? Quando a sua posição, ou seja, quando sua distância variar com o passar do tempo em relação ao referencial que for adotado. Então, a partir do momento em que sua distância em relação ao referencial aumenta ou diminui com o passar do tempo, ele estará em movimento. Quando é que um corpo estará em repouso? Um corpo estará em repouso em relação ao dado referencial quando a sua distância não mudar, não variar com o passar do tempo. Então, diz que esse corpo está em repouso em relação a esse dado referencial. Então, a condição de repouso e de movimento de um corpo ou de um ponto material vai variar exclusivamente do referencial que for adotado. Se a distância entre esse corpo e o referencial mudar com o passar do tempo, então esse corpo estará em movimento. No entanto, se essa distância não mudar, não sofrer nenhuma alteração em relação ao referencial com o passar do tempo, ele estará em repouso, tá bom? Vamos ver aqui uma situação que ilustra exatamente essa condição de repouso e de movimento. Temos aqui um ônibus, um táxi e alguns pedestres, alguns passageiros, adotando o passageiro A como referencial. O carro está em repouso ou em movimento? O carro estará em movimento. Por quê? Porque a distância entre o referencial e o corpo, que é o táxi, vai mudar, vai variar com o passar do tempo. No entanto, adotando ainda o passageiro A como referencial, o corpo C, a garota C, estará em repouso ou em movimento? Estará em repouso, porque a distância entre o referencial A e a garota C não vai mudar com o passar do tempo, tá bom? Vamos analisar um outro exemplo aqui na mesma situação. Vamos agora adotar como referencial o ônibus. Adotando o ônibus como referencial, os passageiros que estão dentro do ônibus estão em movimento ou em repouso em relação ao ônibus, que é o referencial?
Estarão em repouso. Por quê? Porque a distância entre o ônibus e os passageiros não muda com o passar do tempo, tá bom? Agora, adotando o passageiro D, que está fora do ônibus, como referencial, o ônibus estará em repouso ou em movimento? Estará em movimento, tendo em vista que a distância do ônibus em relação ao referencial vai mudar com o passar do tempo. Adotando agora o referencial como sendo o senhor B, o bonequinho B. Os passageiros do ônibus estão em repouso ou em movimento em relação a esse referencial? Estarão em movimento, tendo em vista que a distância do referencial para os objetos, que são os passageiros, vai mudar com o passar do tempo. Observem que os passageiros eles estão em repouso em relação ao ônibus, mas estarão em movimento em relação ao passageiro B, que aguarda fora do ônibus. Então, foi aquilo que foi dito inicialmente. O mesmo corpo pode estar em repouso ou em movimento, simultaneamente. No entanto, em relação a referenciais diferentes, tá bom? Então, é importante na condição de movimento e repouso adotar sempre o referencial, porque um corpo ele pode estar em repouso, como também pode estar em movimento em relação a um outro referencial. Tá bom, galerinha? Segue essa dica e vamos para mais uma situação, problema para você compreender. Essa situação ela ilustra claramente a condição de repouso e de movimento dos corpos. Temos aqui um senhor, vamos dar o nome de A, né, sentado, e temos duas pessoas dentro de um ônibus, B e C, as pessoas B e C. Vamos aos seguintes questionamentos. A está em movimento? Será que é correto afirmar que A está em movimento? Vamos ver. A está em movimento em relação a B? A está em movimento em relação a B. B está em repouso em relação a A. Será que B está em repouso em relação a A? A está em movimento em relação a C. Será que A está em movimento em relação a C? C está em movimento em relação a A. Será que C está em movimento em relação a A? Lembrando que a questão de movimento e repouso vai depender do referencial que for adotado. Sempre que a distância entre os corpos for aumentando com o passar do tempo, né, aumentando ou diminuindo, variando, esses corpos estão em movimento, um em relação ao outro. Mas quando essa distância não sofrer nenhum tipo de alteração com o passar do tempo, eles estarão em repouso. Vamos agora ao gabarito para saber se você acertou as alternativas, se são verdadeiras ou falsas. Vamos aqui, ó. A está em movimento? É correto dizer que A está em movimento? Não. Eu só posso dizer se o corpo está em movimento ou em repouso desde que eu tenha adotado um referencial. Então, falso. A está em movimento em relação a B? A está em movimento em relação a B? Sim, tendo em vista que a sua distância em relação a B varia com o passar do tempo. Correto. B está em repouso em relação a A? B está em repouso em relação a A? Não. Se A está em movimento em relação a B, então obrigatoriamente B estará em movimento em relação a A, tá bom? Então aqui, falso. A está em movimento em relação a C? Está, porque a sua distância varia com o passar do tempo. Então, verdadeiro. C está em movimento em relação a A? Sim. Se A está em movimento em relação a C, consequentemente, C também estará em movimento em relação a A. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido, tá bom? Agora vamos tratar com relação ao conteúdo de trajetória, tá bom, galerinha? Tratando com relação à trajetória, o seu conceito está relacionado às sucessivas posições que um corpo está ocupando com o passar do tempo. Então, isso aqui é a trajetória de um corpo. Essas sucessivas posições que ele vai ocupar com o passar do tempo. Observamos aqui a trajetória de uma pessoa, as suas pegadas na areia da praia, por exemplo. É uma trajetória. Podemos observar aqui os fogos de artifício, também é uma trajetória. Como, por exemplo, o movimento de um avião ou até mesmo das bombas que ele libera. Também eles executam uma trajetória. Lembrando que essa trajetória ela pode ser retilínea, quando é em forma de reta, e curvilínea, quando for em forma de curva. No entanto, é necessário observar que tanto para uma trajetória curvilínea como para uma trajetória retilínea, é necessário adotarmos um referencial. Tendo em vista que para referenciais diferentes, eles podem observar também trajetórias diferentes, tá bom? Como podemos observar aqui, ó, trajetória curvilínea na montanha-russa. A trajetória ela pode ser curvilínea e retilínea no lançamento de uma bomba. Observe que para um observador aqui na Terra, a trajetória da bomba está sendo em forma de
parábola, ou seja, curvilínea. Mas para o observador dentro do avião, ele vai sempre observar esse objeto caindo em forma retilínea. Então, a trajetória ela depende exclusivamente também, assim como a questão de movimento e repouso, do referencial que for adotado. Esse exemplo aqui é um exemplo clássico disso. O observador na Terra observa a bomba em forma de parábola, no entanto, um observador no avião está observando em forma de curva, tá bom, galerinha? Vamos observar outros aqui, ó, o trem em linha reta. Podemos observar a bola de basquete quando ela é arremessada, uma trajetória parabólica, uma trajetória em forma de curva. Então, as trajetórias elas podem ser curvilínea e retilínea, vai depender também do referencial que for adotado, tá bom? Gente, por hoje encerramos a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Vai lá em nosso canal, tirem suas dúvidas, comentem a aula, tá bom? Fica com Deus e até a próxima aula. Valeu, galerinha, um abraço!